Bonjour à toutes et à tous. Bem-vindos a este webinar. Eu sou Natália Fumega e sou coautora do projeto Defi Ado, que é assim como um irmão mais velho do Defi, que se encontra no mercado da edição escolar, que se estreou este ano para o sétimo ano de escolaridade. Vou começar por contar-vos a história deste webinar. A Porta Editora pediu-nos para escolher um tema, tínhamos carta branca, escolher um tema para apresentar aos colegas, um tema que pudesse ser interessante, que pudesse ser pertinente. Então, o que é que nós fizemos? Decidimos andar à escuta. Estivemos à escuta nas áreas disciplinares, nas reuniões de departamento, na sala dos professores, e ouvia-se mais ou menos em todo lado a mesma coisa. Cidadania, capacitação digital, grelhas, relatórios, mais grelhas, rubricas, mais grelhas e mais grelhas, até que uma de nós referiu: já reparaste? Já não se fala da disciplina, já não se fala das aulas, só se fala de outras coisas, por mais pertinentes que elas sejam, por mais importantes que elas sejam. Apercebemos-nos então de que não sobrava muito tempo para falarmos de aulas, da nossa disciplina, do francês, e pensamos que estava na hora de parar, estava na hora de arranjarmos tempo para nos sentarmos, para conversarmos, para discutirmos sobre a nossa disciplina, para partilhar. E quando digo partilhar, não é partilhar documentos numa plataforma digital ou enviar e-mails uns aos outros, porque isso já fazemos. Estou a falar de partilhar experiências, partilhar dicas, partilhar práticas pedagógicas. Então decidimos dedicar este webinar ao francês. Mesmo dentro da disciplina de francês, o leque de temas possíveis era variadíssimo. E podíamos ter escolhido assim uns temas muito apelativos, muito extraordinários, como a oralidade, o cinema, a canção. Mas não, estávamos numa de arriscar e arriscámos até ao fim. E decidimos trazer para vocês um webinar sobre gramática. Porquê? Porque consideramos que é uma das áreas que mais resistência encontra junto dos alunos. E com este webinar queríamos trazer-vos não digo uma solução, que não estamos aqui para ensinar nada a ninguém, somos todos colegas, mas uma proposta de abordagem em que a língua materna funciona como uma aliada, como uma amiga, como alguém que vos vai ajudar nesta batalha que é a gramática, ensinar gramática aos nossos alunos. Ora, claro, para dar um ar mais sério a este webinar e mais académico, vou fazer uma resenha histórica muito rápida, telegráfica até, sobre o papel que teve a língua materna ao longo dos séculos na aprendizagem da língua estrangeira. Ora, logo no início, nas metodologias clássicas e tradicionais, claro, a língua materna era a rainha, adorávamos a língua materna, era o instrumento base de trabalho. Partia-se da tradução, traduziam-se textos literários, sobretudo, mais tarde religiosos, comparava-se estruturas gramaticais, a prevalência era claramente a competência escrita. Isto durou até ao século XX. Mesmo no século XVIII, com o surgimento das línguas modernas, não se sabia fazer outra coisa, e então adaptou-se a metodologia clássica, passou a chamar-se a metodologia tradicional. Com as metodologias diretas que surgiram como contraposição às metodologias clássicas, aqui, de repente, se diabolizou a língua materna. Não se podia falar português, francês ou a língua materna do país numa aula de língua estrangeira. Havia a ideia na altura que era preciso fazer tábua rasa de tudo o que se sabia sobre a língua para poder iniciar uma nova língua. E todo o foco era virado para as competências orais. A ideia era imitar, memorizar, fazer gramática por indução, nada de fazer grandes reflexões sobre a gramática, muita repetição, inputs massivos, variados de documentos autênticos, uma maravilha, tudo virado para a competência oral. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos com a metodologia oral, que é muito próxima da direta. A grande diferença é que esta era sustentada por teóricos que já estudavam o assunto, tanto do nível da linguística, com o estruturalismo, como ao nível da psicologia, com o behaviorismo. Até tenho dificuldade em dizer a palavra. Não sei se todos se lembram do cãozinho do Pavlov, que de tanto ouvir a sineta acabava por salivar. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Repetir, até salivar, mas em francês.
Mais tarde, muito mais próximos de nós, e muitos de nós seremos herdeiros desta abordagem comunicativa, a partir dos anos 70, os teóricos finalmente perceberam que a língua serve para comunicar e não só para repetir e memorizar. Precisa de se adaptar às novas situações. Portanto, guarda-se a ideia e a prevalência da comunicação oral, mas há uma perspectiva mais nocional. Dá-se noções semânticas, trabalha-se a função social. Comunicar serve então para agir no dia a dia, para resolver situações da vida cotidiana, para resolver situações reais. Damos prevalência então à comunicação real, oral e escrita. O papel da língua materna aqui é indefinido, não se comprometem. A verdade é que todos herdamos um bocadinho ainda esta diabolização da língua materna, no sentido em que, pelo menos eu no meu estágio, imagino que vocês também, éramos quase proibidos de utilizar o português numa aula de francês. Agora, se me perguntarem a mim qual é a metodologia melhor destas todas, é um bocadinho de cada, é um bocadinho de cada. Se me perguntarem a mim qual é a forma mais eficaz de ensinar o francês, pegava numa das minhas 10 turmas, numa não, em metade, porque a turma tem 28 alunos, pegava em 16 alunos, ia 6 meses para a França e fazíamos uma imersão total. E, tal qual como o cãozinho do Pavlov, eles começavam a ouvir por todo lado francês, francês, e ao fim de 6 meses, garanto-vos alguma fluidez no francês. Só que os teóricos que estão lá nos gabinetes esquecem-se de muitos fatores com os quais temos que lidar diariamente. Por exemplo, temos diretrizes que vêm de cima e que estão muito especificadas. O nosso querido quadro europeu de referência comum para as línguas, tenho sempre que pensar para dizer este nome compridíssimo, que nos especifica, linha a linha, pontinho a pontinho, tudo o que devemos dar em cada nível, para cada ano, e sabemos nós que a lista é bem extensa. Temos as aprendizagens essenciais que estão definidas para cada ano de escolaridade, que embora sejam mais generalistas e mais abrangentes, deixam bem claro que temos que trabalhar as competências todas de forma equilibrada. O que é que parece que toda a gente se esquece? É que nós não temos tempo. Estamos a falar de 2 horas semanais, 2 tempos semanais, 3 para quem tiver sorte. E a quantidade de turmas e de alunos? Se vocês tiverem a sorte ou o azar, depende do ponto de vista, de não ter redução no horário ou ter cargos, temos 10 turmas, no mínimo, com turmas. E se as turmas tiverem 28 a 30 alunos, façam as contas. Portanto, pedir-nos para fazer isto tudo é muito bonito, mas nunca é tido em conta estes fatores. E se nós reduzirmos ainda o círculo de fatores a ter em conta, vamos até ao aluno. Há uma resistência dos alunos que nós não podemos negar, preconceitos que eles têm em relação à gramática. Em relação à gramática, não, em relação ao francês. E quando entram a primeira vez numa sala de francês, já vêm com a cabeça feita, ou dos pais, ou do que ouvem dizer, é só verbos, esta língua é uma seca, é uma chatice. E nós temos que os conquistar. E quando nós damos gramática, não é fácil conquistá-los. Ainda temos a desmotivação, que não é só, infelizmente, ligada ao francês, que é geral. Se calhar estaria na hora de tomarem em conta os saberes empíricos de cada um de nós. Sim, porque nós é que sabemos, nós professores, é que sabemos qual é a melhor metodologia para adaptar em determinado momento, em determinada turma, em determinada escola, com determinados alunos. Nós é que sabemos. Nós é que temos, ao fim de tantos anos de serviço, aguçamos esta capacidade de jogo de cintura. Por isso, desde já aqui, para todos, um aplauso para nós. Não queria parecer uma publicidade de cosmética, mas nós merecemos. Mesmo antes de passarmos à parte prática, porque não queria de todo fazer disto um webinar teórico, existe, no entanto, 4 conceitos que eu gostaria de definir, não que eu acho que vocês não saibam do que é que eu vou falar, mas porque até os próprios teóricos não se entendem sobre a nomenclatura e para saber de que estamos a falar todos da mesma coisa. Vamos falar de interferência e de transferência. Em níveis de iniciação, logo no início, o aluno recorre frequentemente à língua materna para produzir enunciados. Venha quem vier. Podem me dizer o que quiserem. Eu, como francófona, levei anos a pensar em português. Portanto, durante anos, eu pensava em francês e traduzia para português. Daqui para aqui havia sempre tradução. Ou para aqui, ou para a escrita. Um aluno de iniciação faz a mesma coisa.
Eu coloquei aqui no PowerPoint frequentemente, porque estou aberta a pessoas que não pensem como eu, ou como a minha equipa, mas a verdade é que eu diria que ele recorre sempre à língua materna para produzir enunciados. E a tradução pode resultar em processos linguísticos de interferências ou de transferências. Por interferências, entendemos quando a língua materna provoca o erro, não ajuda, engana o aluno. Por transferências, é quando a língua materna, até por ser próxima, pode ajudar o aluno a aprender a nova língua. No caso das transferências, estes erros são expectáveis, são até inevitáveis e nós devemos aproveitá-los. Aproveitá-los para o aluno corrigir, ter consciência onde é que se enganou e porquê é que se enganou. Aqui é que é importante. Tornar esse erro benéfico para ele e para nós, porque a aprendizagem tem que ser gradual e significativa. Evidentemente, estes erros são mais recorrentes com as estruturas gramaticais, porque a gramática exige um grau de raciocínio que, por exemplo, aprender vocabulário já não é tanto, basta a memorização. Daí o webinar da gramática. Queria também distinguir-vos aqui gramática indutiva e a gramática implícita. Nós propomos que a gramática indutiva, que todos já ouviram falar com certeza, que é a história em que o aluno chega sozinho ou orientado à sistematização da regra, nós propomos que este tipo de gramática seja concretizado sempre que os conteúdos são divergentes, ou seja, sempre que o conteúdo do português e do francês sejam tão diferentes na gramática, pensamos que é importante que o aluno tenha essa consciência da diferença entre as duas línguas. Se ele fizer essa análise contrastiva sozinho, com a nossa ajuda, evidentemente, orientado, haverá uma maior eficácia depois na aplicação em novos contextos. Haverá também uma maior consciencialização dessas diferenças entre a língua materna e a língua estrangeira. E, à partida, pelo menos espera-se, que haja uma redução gradual, evidentemente, dessas interferências. Quanto à gramática implícita, aqui é muito mais simples. Trata-se de dar a regra de uma forma informativa, de uma forma quase, parece um contrassenso, mas quase lexical. É uma tradução. E penso que esta gramática implícita deve ser utilizada sempre que os conteúdos são convergentes, ou seja, quando há similitudes, semelhanças entre a língua materna e a língua estrangeira. O aluno toma consciência dessas similitudes, por isso é muito importante dar valor a esta gramática implícita. Embora nos faça economizar tempo, é importante que o aluno tenha essa consciencialização, porque vai fazer com que ele tenha menos resistência, vai se sentir mais confiante, mais confortável, não vai ter medo do erro, vai perceber que a língua materna é uma amiga que pode ajudar na aprendizagem da nova língua. Tem que maximizar estas transferências, tirar o maior partido delas. Agora sim, vamos entrar na parte mais prática. Não sem antes lembrar que as interferências, então, estamos a falar daquelas influências negativas que a língua materna traz à língua francesa, neste caso, e aqui propomos uma abordagem com uma análise contrastiva consciente. Porquê consciente? Porque isto da análise contrastiva já é velho, já é dos anos 40. Já faziam isso lá nos gabinetes. Pegaram nos dois sistemas linguísticos e comparavam os dois sistemas linguísticos ao pormenor, conseguiam detectar os erros que previsivelmente iriam acontecer e quando o exercício chegava ao aluno, os erros já tinham sido detectados e trabalhava-se só aquela parte até exorcizar essa interferência. Acontece que o aluno não tomava parte ativa nesta análise contrastiva e nós propomos que, sempre que haja uma interferência, haja essa reflexão por parte do aluno da diferença que há entre as duas línguas. E depois, essa análise será feita sempre com uma abordagem indutiva. Ele próprio irá construir o seu saber para o tornar mais significativo. Propomos aqui um corpus que é bastante básico, porque foi feito logo no início do ano, com os primeiros testes de outubro, mas já dá para termos uma ideia clara das interferências que mais se repetem. La négation, esquecem-se sempre de colocar o pas, utilizam apenas o ne, le passé composé, que é também bastante assustador para muitos alunos, mas onde o erro mais comum é usar um tempo simples e não um complexo verbal. L'omission du sujet, que é o aluno esquece sistematicamente de utilizar o sujeito.
Les partitifs, e esse sim, é que é um grande problema, porque é muito difícil de ensinar, que é o mesmo título do artigo indefinido plural, artigo indefinido pluriel de, por exemplo, quando eu digo j'ai des amis, vou traduzir eu tenho amigos, e o de desaparece. E o aluno esquece depois quando faz o processo contrário. Les prépositions, que no meu ver será o mais difícil a ensinar, porque todas as línguas têm regências verbais muito diferentes e português é uma delas. Portanto, será sempre o calcanhar daqueles, no sentido em que já precisa um nível bastante avançado para dominar todas as preposições. Trouxe aqui 2 exemplos também de erros comuns, não que sejam tão importantes para aquilo que eu vou dizer a seguir, mas mais como uma curiosidade. Há muitos alunos que têm dificuldade em utilizar o apóstrofe. Claro que neste primeiro teste não é comum, porque eles decoram a estrutura j'habite, je m'appelle, je suis, pardon, j'habite, j'ai 15 ans, e usam então o apóstrofe sem problema, porque decoram as frases como estruturas fixas. Mas depois, quando começam a fazer enunciados mais espontâneos, esquecem do apóstrofe. Temos que pensar, isto é só uma reflexãozinha que vai ao encontro daquilo que eu vou dizer a seguir. Pensar que às vezes o apóstrofe, que para nós é tão óbvio e é tão simples de usar, para um aluno português é desconhecido. Eles não usam apóstrofos, nunca. Vão usá-los no nono ano, nos Lusíadas, depois do ENA, mas é um símbolo que eles pouco usam. E este trabalho de nos colocar na pele do aluno que está a aprender a língua, devemos fazê-lo com frequência. Ou então, até este exemplo que eu tenho aqui sobre a interferência da língua 1. Eles, quando chegam ao francês, já levam 4 anos de inglês, já têm um formato de língua estrangeira na cabeça. E depois dá coisas como esta: c'est très amusant, j'aime dance, je préfère regarder la télé, je suis student and study le weekend. E aqui temos um exemplo de lexical. Mas eu dou-vos um exemplo, que eu não tenho escrito, mas oral, de uma aluna que eu tive há uns anos atrás, que era muito boa aluna, e que, no entanto, um dia escreveu-me uma frase numa composição: Sophie aime sa père. E eu perguntei-lhe: mas espera lá, tu não sabes que a père é masculino? Sim, mas Sophie é feminino. Portanto, o que é que ela tinha acabado de fazer? De adaptar à língua francesa a formação do possessivo que se faz no inglês. Portanto, termos sempre presente e ensinar os alunos, e daí a importância da gramática contrastiva, de que se eu tiver que colocar a minha língua francesa, não vou colocá-la na gavetinha da língua estrangeira, vou colocá-la na gavetinha onde tenho português, porque está muito mais próxima do português do que está do inglês. Portanto, as principais interferências detectadas, está aqui uma lista que está bem longe de ser exaustiva. Das primeiras que estão a negrito falarei mais em particular. Vou só dar aqui um lamirezinho sobre as que não estão a negrito e que poderia continuar a lista. Está aqui um etc, que deveria ter pontos ao infinito. O grande problema com os pronomes pessoais átonos e tónicos, não é? O moi, je, que em português é eu, portanto é bastante difícil explicar aos alunos. O on e o i, que nasce dos partitivos, portanto, se eles têm dificuldades com os partitivos on, então, sobretudo o on, que nasce dos partitivos, o on eles têm dificuldade em entender e em usar. O que e o que tem a mesma tradução em português. O artigo mais o possessivo, le mon, la ma, que tanto víamos, que se vê menos, e eu penso que tem muito a ver com a influência do português do Brasil, porque meu pai já não soa mal. Preposição não contraídas. E porquê que eu ponho aqui não contraídas? Porque eu pessoalmente, durante anos dei isto muito mal aos meus alunos. O que é que nós fazíamos? Usávamos a plus le o, a plus le AUX e a lá, a le. E está tudo bem. E onde é que insistíamos? Insistíamos nas contraídas, no o e no AUX, porque eram os que contraíam, porque achávamos que eram mais complexos. Quando não. Porque um aluno que me vai... Se eu disser assim a um aluno, je vais au cinéma, na cabeça dele, eu vou ao cinema, está tudo ok. Je vais aux États-Unis, na cabeça dele, eu vou aos Estados Unidos, também está tudo ok. Agora, je vais à la piscine, eu vou à piscina, não preciso de lá para nada. Ou je vais à l'école, eu vou à escola, não preciso do aeropostof para nada. Portanto, é isto, ou seja, em vez de focarmos no AUX e no AU que tem contração, é melhor focarmos naquilo que difere da língua dele, porque é ali onde ele vai ter problemas. Ou então outras preposições, o pour e o par, que são aqui falsos amigos, é o meu símbolo para o falso amigo, o pour e o par, etc. Agora vamos então passar
um a um, e agora ver na prática o que é que nós propomos. E eu repito, e não vou cansar de repetir, que são propostas, nós não estamos aqui para ensinar ninguém, vão se reconhecer em muita coisa aqui que já é feita, e é sobretudo para legitimar o que nós fazemos e que muitas vezes não comentamos, porque estamos a usar em português. Então, la négation. Nós propomos, por exemplo, que, primeiro que usem cores, porque estamos numa era visual e as cores são muito importantes. Portanto, sempre que demos uma estrutura gramatical, usemos cores, vai ajudar. Coloco duas frases, que claro, não preciso de vos ensinar nada, o melhor é que estejam contextualizados, que venham de um texto escrito a oral, coloco as duas frases e coloco aqui metade da regra para o menino chegar lá sozinho, através da gramática indutiva e ser participante ativo na construção do seu saber. Aqui facilmente, como tenho as cores para ajudar, vai preencher ne, barra, n apóstrofe, com pá, muito bem, já sei fazer a negativa, já sei colocar a frase na negativa. Se eu desse aqui um exercício para eles fazerem, transforme ces phrases à frase negativa, o aluno ia conseguir. Os bons alunos até iam conseguir o n apóstrofe, de certeza absoluta. Mas se uma semana depois lhes pedissem um enunciado, onde eles teriam que usar de forma espontânea a negativa, garanto-vos que o pá desaparecia. Então o que é que nós propomos? Propomos logo em seguida colocar a tradução. Isto pode ser feito por escrito, pode ser feito oralmente, pode ser feito como vocês entenderem, vocês é que são os professores, vocês é que estão na sala, vocês é que sabem. Mas o que nós recomendamos é que a cor seja a mesma, para ele perceber que a negativa, aqui tem duas palavras, aqui só tem uma. E o verbo está a vermelho, como está aqui. E a mesma gramática indutiva. Em português, não, mais verbo. E eles têm aqui, visualizam, que em francês é ne, verbe plus pas, e em português é não, mais verbo. E depois uma frase, isto pode ser um PowerPoint, pode ser oralmente, pode ser como vocês quiserem. O que interessa é que eles sistematizem, sozinhos ou muito orientados, esta análise contrastiva, que eles tomem consciência dela, que entre lá, na gavetinha deste lado, do português. Para exprimir a negação em francês com palavras muito simples, não procurem palavras muito complexas porque eles têm que entender. E em português. Para exprimir a negação em francês, colocamos o verbo no meio de duas palavras. Neste caso, o ne e o pas, que até damos de lado e tal, porque ele fica todo contente, acha que ele chega lá sozinho. Em português, utiliza-se apenas uma palavra, o advérbio de negação, não, colocado antes do verbo. Isto parece pouca coisa, mas ele já introduzou aqui na sua cabecinha que a negativa se transforma, se faz de forma diferente em francês. Volto a insistir, para não dar logo exercícios de transformação. Comecemos por exercícios deste género. Vamos colocar por ordem a frase. E ele, ao colocar por ordem, vai sentir que vai-lhe sobrar o passo, ele se esquecer. E vai-lhe sobrar novamente o passo, ele se esquecer. Isto numa fase formativa, nada de avaliação. Ou seja, em vez de ir logo para a transformação, porque ele faria essa transformação de uma forma mecânica, aqui ele precisa de pensar. Vai construir a frase e provavelmente irá faltar-lhe o pá. Depois deste tipo de exercícios, propomos logo que se traduza algumas frases. Frases muito simples, ok? Frases que não lhe deem muitos problemas de léxico. O importante é que ele veja aqui a negativa. Sempre focar no ponto que estamos a trabalhar em gramática. E tentar utilizar palavras que ele acabou de ver ou que estão na lição, que sejam fáceis para ele. Porque o que ele tem que trabalhar aqui é o não, que ele vai ter que transformar para ne pas. Le pronom personnel sujet, que era o segundo ponto. A mesma coisa, duas frases retiradas de um contexto, que vamos usar também com duas cores, e aqui, automaticamente, a tradução. No préférons ce livre, preferimos este livro. Tu aimes le chocolat? Tu gostas de chocolate. Estão a ver as mesmas cores aqui entre parênteses? Para quê? Para ele chegar a esta conclusão. Novamente, esta conclusão pode ser feita perfeitamente oralmente. Em francês, o uso do pronome pessoal de sujeito é obrigatório ou facultativo. Ao passo que em português ele é obrigatório e facultativo. E ele vai preencher, vai pensar. Toda esta gramática indutiva obriga o aluno a desenvolver a tal área de competência do perfil do aluno, aquela área de resolução, raciocínio e resolução de problemas. É isso mesmo. Aqui, o tipo de exercícios que nós propomos. Vamos dar ao menino, ou à menina, neste caso, um exercício onde faltam os pronomes pessoais de sujeito. E para isto funcionar, basta-lhes dizer que este texto é um texto do oitavo A.
Sabem, daquela turma de quem vocês são muito rivais? Ele, corrijam lá, eles ficam todos contentes e vão corrigir os erros dos colegas de lá. E vão descobrir como se aqui é quase como um jeu de 7 erreurs, e eles procuram aqui os 7 pronomes pessoais sujeitos que faltam. E depois reescrevem o texto com os sujeitos no sítio certo, portanto, é sempre um exercício benéfico para eles. E logo a seguir, novamente, uma tradução. Repito, pode ser oral. Uma tradução para eles perceberem que em português eu dispenso o sujeito, mas que em francês não. E nunca se coabir de dizer, não é só em francês que eles são obrigatórios, em inglês também. Eu não posso falar inglês sem sujeito. Já em espanhol não são. Portanto, explicar ao aluno que todas as línguas são diferentes, que todas as línguas têm um sistema linguístico próprio. E que o nosso, neste caso, é diferente, portanto, é neste pequeno ponto que nós temos que ter atenção. Les partitifs. Até dá vontade de respirar fundo. Tu veux de l'eau, du jus, de la limonade? Il mange des petits pois au déjeuner. Nous n'avons pas de chance au jeu. Normalmente os partitivos dão-se quando damos a alimentação. Portanto, aproveitei para dar aqui um exemplo de uma frase que nada tem a ver com alimentação, porque também se usa com noções abstratas, desde que não sejam contáveis. Novamente a mesma coisa. Gramática indutiva. Uma pequena grelha que ele vai preencher, com uma ajudinha, só olhar, e vou colocando o sítio certo e ler, que em francês, para exprimir uma parte ou uma quantidade indeterminada de noções concretas ou abstratas, utilizam-se determinantes, os artigos partitifs. E aqui está, preenche tudo muito bem. Garanto-vos que se dessem agora um exercício onde ele teria que colocar os partitivos, o menino não teria problema nenhum, pelo menos o aluno interessado e trabalhador. E alguns até acertariam aqui na negativa logo à primeira. Só que dias depois, se lhes pedissem para fazer um texto de uma forma mais espontânea, quando digo texto, pode ser oral como escrito, onde eu utilizaria este tipo de estrutura, o partitivo, puf, desaparecia novamente. Então, paramos e vemos a tradução em português. Queres água, sumo ou limonada? Ele come ervilhas ao almoço. Não temos sorte ao jogo. O que é que ele vai perceber? Vai perceber que, em português, os partitivos não têm correspondência lexical e que, para exprimir a quantidade determinada, não se utilizam determinantes antes do nome. É assim que nós exprimimos a quantidade indeterminada. É um parênteses. É importante que vocês expliquem aos alunos que isto é um símbolo de nada, para depois não aparecerem uns zeros com os traços nos textos. Aqui é a mesma história. Recomendamos que se comece, em vez de pedir logo ao aluno para colocar partitivos, que se comece para um exercício de ordenar a frase. Para quê? Para ele sentir que vai-lhe faltar. Tu as force, o que é que eu faço o de? Pois é um partitivo e tal, vamos colocar o de. Vous mangez pâte italienne, porque é o que nós diríamos, vocês comem massa italiana, o de vai sobrar. Onde é que eu... pois é um partitivo. Para ele fazer este raciocínio. Logo a seguir, pequenas traduções minúsculas, pequenas frases muito simples, sempre relacionadas com aquilo que estamos a dar. Aqui tem vários exemplos para poder adaptar. E logo a seguir, portanto, primeiro de francês para português, porque é mais fácil, eles vão reconhecer, e logo a seguir o mesmo exercício com o mesmo tipo de frase, nomeadamente sujeito e verbo, para quê? Para ele se concentrar nesta parte aqui, para se concentrar na ausência do partitivo e no nome. Claro, não dou exatamente a mesma, mudo o nome, mas o início de frase é igual. Desculpem, só uma à parte. Estes partitivos, como eu disse logo no início da apresentação, funciona exatamente o mesmo com o artigo indefinido plural, avec l'aider. J'ai des amis italiens, eu tenho amigos italianos. Okay? Le passé composé. Agora sim, respiro fundo, porque o passé composé mereceria não um webinar, mas uma formação de 50 horas com uma dúzia de créditos, pelo que, aviso já, só vamos falar da primeira parte do passé composé, que é da sua formação. Como é que se forma o passé composé? Ora, esta história do passé composé ser, como o próprio nome indica, um tempo composto. Porque, como sabemos, eles têm tendência a usar só um verbo. E já lá vamos. A mesma coisa, utilizamos cores. Temos aqui uma regrazinha onde lhes damos a papinha quase toda, mas é ele que vai fazer esta indução e, por indução, vai facilmente preencher a regra e perceber que o passé composé se forma pelo auxiliar, avoir ou être, e pelo participe passé do verbo. E, com um bocado de sorte,
Se lhe dessemos logo exercícios, ele era capaz de fazer, porque era só adaptar. Se calhar este não ia logo à primeira, que não é assim tão simples. Mas o que nós recomendamos é que logo no início, logo na primeira abordagem do passé composé, se fale disto. Se fale que, em português, o passé composé é o pretérito perfeito. E é um tempo simples, ok? E ele vai, então, preencher a frase. O passé composé é um tempo composto e corresponde ao pretérito perfeito simples em português. Não precisamos perder tempo a explicar-lhe que o passé composé s'utilise dans le passé pour des actions ponctuelles terminées. Não, porque o passé composé utiliza-se quando em português utiliza o pretérito perfeito. É isso que ele tem que meter na cabecinha. Depois, já continuo a insistir que estamos na parte da formação, de como se forma o passé composé. Para cada frase, este tipo de exercício, onde ele tem uma escolha múltipla e vamos misturar tempos simples, o passé composé, e outro tempo, que não é um tempo composto, é uma perífrase, mas que tem duas formas verbais, para ele perceber muito bem, ou melhor, para ele verificar se percebeu muito bem como é que se forma o passé composé. E depois, sempre que nós tivermos traduções, não precisam de ser já, porque entretanto vão ter que dar muita coisa, mas sempre que tivermos um exercício de tradução, colocar 2 espaços para ele se lembrar que adoraram et ils ont adoré. Em relação ao em relação ao passé composé, queria também dizer que era importante, vale o que vale, é a nossa ideia, a nossa, a nossa abordagem do passé composé é esta. Ela deve, e penso que quase todos nós fazemos assim, deve ser dada em várias partes. Penso que na primeira parte trabalhar esta formação, para ele ter bem noção de como é que ele se compõe. Depois, numa segunda parte, trabalhar o auxiliar avoir mais o participe passé. Afinal, 99,99% dos verbos se conjugam com o auxiliar avoir e com o participe passé também dar aqueles mais simples. E numa terceira parte, o auxiliar être e o seu acordo com o sujeito. Aqui todas as mnemónicas são bem-vindas. Não sei se conhecem o mantas, o acróstico mantas, o ramena, são vários, de certeza procurem na internet, que há centenas de dicas para dar os verbos com auxiliar être. Aproveito também para dizer que sempre que derem a conjugação, e isto é um conselho, porque os meninos vêm com um pé atrás, com um pé não, com uma dúzia de pés atrás em relação aos verbos, comecem um primeiro exercício com algo lúdico, que seja mot mêlé, que seja des mots croisés. O importante é que ele pense que está a brincar, porque ele não está a brincar, porque para fazer a mot mêlé com verbos é preciso saber conjugá-los. Mas o primeiro passo, depois podem dar exercícios à vontade, mas a primeira abordagem que seja mais lúdica. Passemos agora às transferências. A transferência aqui pede já uma análise contrastiva, aquela comparação dos 2 sistemas prévia. Somos nós que as fazemos. Somos nós, também porque não podemos pôr o aluno a fazer tudo. Somos nós que a vamos fazer e vamos ver, bom, aqui não vamos perder tempo porque é tão parecido e vamos focar-nos nas pequenas diferenças que há aqui e lá. E então, aqui, a abordagem implícita é a mais adequada, porque não vamos perder tempo a fazer com que o aluno faça todo este processo de gramática indutiva. Aqui uma lista, mais uma vez, longe de ser exaustiva. Estas que estão a negritas vamos ver com mais atenção. Por exemplo, os articuladores do discurso são mais ou menos os mesmos que os nossos e podemos dar em tradução, talvez parar no depuis, que é um falso amigo, que não quer dizer depois, mas quer dizer desde. Portanto, parar só naqueles pontos que realmente diferem, se não dar como tradução. O que eu penso que aqui é mais importante no que diz respeito às transferências é nós insistirmos sobre o facto de algumas coisas em francês serem fáceis, serem próximas do português e até podem ser mais fáceis do que em português. Por exemplo, os graus dos adjetivos, porque nós em português temos mais do que, menos de que, mas temos tão como, enquanto que eles é aussi que, plus que, moins que e aussi que, muito mais simples. As 2 formas de tratamento, que em francês são mais fáceis, temos o tu e o vous, enquanto que em português temos o tu, o vous, ainda temos a terceira pessoa por deferência. E sim, muitos alunos meus, pelo menos, aprenderam as 3 formas em português quando perceberam as 2 de francês e perceberam que o você não se diz ao Presidente da República, por exemplo. Não perder tempo com o uso dos tempos verbais. Temos a sorte de ser uma língua latina, portanto, usamos os tempos verbais
nas mesmas condições. Usamos o imperfeito em francês quando eu uso o imperfeito em português. Usamos o futuro em francês quando uso o futuro em português. Portanto, não perdermos tempo com usos, irmos diretamente à sua conjugação. É claro, quando eu digo sempre, sei e estou bem consciente de que há algumas pequenas diferenças, mas nunca nos níveis de iniciação que nós ensinamos na escola. O pronome on, por exemplo, que dá tanto trabalho, nós em português também o temos, é a gente. Está bem que a maior parte dos alunos vai dizer a gente vamos, mas pode ser uma oportunidade para ele aprender a conjugar na terceira pessoa. O être en train de, que às vezes faz uma aula inteira à volta disto. O être en train de é être, é o verbo être, que eles conhecem de cor e salteado. En train de é uma perífrase. É só saber que é igual a estar a. Se ele sabe conjugar être, sabe conjugar estar, por aí fora. Etc, etc, etc. O que eu quero aqui sublinhar é fazer das transferências um momento para ele se aproximar mais da língua estrangeira e ter-lhe menos medo. Dou aqui um exemplo. Este quadro até pode assustar, mas o título é exatamente o oposto. Aproximar para descomplicar. Tenho aqui um quadro onde tenho a expressão da causa, da consequência, da finalidade, da oposição. E tenho em português e tenho em francês. E reparem que o uso dela é igual. O menino, quando está a falar e está a fazer uma frase e quer usar o mais, por exemplo, ele não vai estar a pensar se a oração que está a seguir é uma oposição daquilo que está a dizer anteriormente. Vai traduzir na cabeça dele, diz mas, vai utilizar o me. Portanto, tudo isto pode-se dar como tradução. Claro, depois cada um poderá aprofundar mais, poderá dar especificidades de algumas destas conjunções, se é mais oral, se é mais formal, etc. Mas cabe a cada um dar, podem dar todas de uma vez, dar uma de cada vez. A verdade é que depois um exercício tão simples como este basta. Basta frases simples que ele consiga traduzir automaticamente e vai perceber que à cause de obrigatoriamente vai usar um nome a seguir, como em português. O porco vai usar uma oração como em português. Não vai estar a pensar se a causa é neutra, se é positiva, se é negativa. Vai usá-la porque em português ele vai dizer por causa de. Aproximar para isolar pontos divergentes. Aqui está outro que, quando entram na sala e vêem no sumário les pronoms personnels, COD, COI, e começam ali a falar em complementos diretos e complementos indiretos, eles até reviram os olhos. E porquê? Porque muitos deles, nem na língua materna, têm a mínima ideia do que é um complemento direto e um complemento indireto. E vêm para ali aprender gramática. Ora, deixemos com os colegas de português, que a maior parte deles somos nós também, esta parte de explicar o que é complemento direto, de entrar na sintaxe mais propriamente dita. E comparemos, reparem, o me é me em português, o te é te em português, le, o nu é nós, o nu é nos em português, o vu é vos em português. Se calhar foquemos-nos só nestes, pronto, não são tão iguais, mas o le e o lá, até estes eles conhecem, quando deram os artigos. Não é um artigo, é um pronome, nós sabemos, mas para eles pouco interessa. O que é que interessa? Quando ele diz, il mange une pomme, il la mange. Ele come a maçã, ele come-a, ou ele a come. A única coisa que importa aqui é trabalhar, não é a única, mas a mais importante, é trabalhar a colocação. E aqui, mais uma vez, dizer-lhe que a colocação do complemento direto e indireto pronominalizado é antes do verbo, com a única exceção do imperativo afirmativo, como está aqui. E, sobretudo aqui, aproveitar e dizer, vocês estão a ver, ainda dizem que o francês é difícil. Nós temos que tirar o R, tirar o S, pôr um L, pôr um Z, mais não sei o quê, pôr um hífen, colocar no meio mesoclíticos, proclíticos, enclíticos e outras coisas acabadas em clíticos. Os franceses não. Pegam no pronome, antes do verbo está feito. Portanto, nunca deixar passar a oportunidade de mostrar que o francês é uma língua mais fácil em muitos pontos gramaticais. Nós sabemos que não é em tudo, mas esses eles não precisam de saber. E depois dar um exemplo, um exercício fácil como este, pôr a negrita a palavra que é para pronominalizar, e eles vão perceber que é super fácil de se pronominalizar. Déterminant demonstrativo. Eu adoro este ponto gramatical. E devem achar estranho, porque ele não tem nada de especial. Mas é aquele que mais traduz aquilo que eu acho mais extraordinário no que diz respeito às línguas. É que toda a língua é uma forma diferente de interpretar o mundo, é uma visão diferente do mundo. E não há nada como os demonstrativos para demonstrar isto aos alunos. Por exemplo, o se ou sete-se traduz-se por este, esse e aquele. Esta, essa e aquela. Ou seja, o francês tem 2 distâncias. O português tem 3 distâncias.
Eu vou dizer i, e só usamos o si e o lá, ce garçon-ci, ce garçon-là, ce livre-ci, ce livre-là, se estivermos a comparar um e outro, porque senão nem é preciso. Eu tenho 3 distâncias. Este ciclista é seu ciclista. Esse ciclista é seu ciclista. Aquele ciclista é seu ciclista. E só vou usar o si e o lá se a falar deste e daquele, porque senão nem uso. Enquanto que para um francês, e eu normalmente é o que eu peço aos meus alunos, ponham-se agora ao contrário. Imaginem que vocês são franceses a querer aprender português e vão explicar. Ora, se estás aqui, é este. Se estás acolá, é aquele. Isso ele vai compreender. Mas o esse é onde? É a 10 metros? É a 20 metros? É mais para ali? É mais para aqui? É mais uma oportunidade para explicar. Estão a ver como os franceses são muito mais simples do que nós? E, sobretudo, explicar que cada língua é uma visão do mundo, é uma interpretação diferente do mundo. E, com isto, desenvolver neles uma tolerância ao que é diferente, desenvolver nele a famosa competência intercultural e toda a base humanista que fundamenta o nosso quadro europeu de referência para as línguas. Aqui, exercício super simples. Claro, temos sempre o 7, que é uma exceção. Também temos de ter exceções, senão não tinha graça. Também podemos aproveitar as transferências para aproximar com dicas. Le futur simple é um exemplo. Com os verbos regulares, tenho quase a certeza que muitos de nós já usamos esta dica. Que é como em português. O futuro, nas suas formas regulares, constrói-se a partir do infinitivo, mais as terminações do verbo haver em português ou avoir em francês. Colocamos aqui em português para eles verem. Eu falarei, separamos bem o infinitivo das suas terminações. Colocamos o verbo parler e percebemos que funcionam da mesma forma. Que o verbo parler e o verbo falar, de um lado utiliza as terminações do verbo haver e do outro utiliza as terminações do verbo avoir. Muitos vão perceber, e esta lição poderá servir de 2 gumes, que é, muitos vão lembrar-se, porque eles sabem o verbo haver, mas não sabem que sabem. Se perguntarem a um aluno como é que se conjuga o verbo haver, ele vai levar meia hora a começar a conjugá-lo, ou vai dizer eu tenho, ou vai dizer eu avo, até que, se nós começarmos, vamos lá ver, eu hei de ser presidente, vá, agora tu, tu has, e lá, e aquilo vem. Portanto, eles sabem o verbo haver. Esquecem-se, ou melhor, não têm consciência que o sabem. E poderá ajudar. E este é um exemplo que ajuda dos 2 lados. Vou saber construir em francês, em português não vou parar para construir o verbo, faço de uma forma natural, mas vou ter noção de como escrevo as suas terminações, para não haver erros. Aqui também podemos ver que até o facto de sermos portugueses ajuda a aprender o francês. Porque se fôssemos japoneses ou ingleses, isto seria muito mais difícil. Até nos irregulares. Nos verbos irregulares em francês são iguais aos nossos. J'irai, eu irei. Je serai, eu serei. Je ferai, eu farei. Até isso. Portanto, temos uma sorte do caneco de sermos portugueses para aprender o francês. E é esta parte que é importante trabalhar. Esta parte de é uma língua próxima, não tenham medo. Eles têm verbos, nós também temos. Eles têm exceções, nós também as temos. Portanto, para o futuro, aconselhamos o primeiro exercício que seja deste tipo, ele perceber que de facto se constrói a partir do infinitivo mais as terminações, e depois a partir daí aqueles exercícios que vocês vêm entender. Uma última dica. Os advérbios também podemos dar com gramática indutiva, ou seja, com tradução. Peu é pouco, assez suficiente, trop demasiado. Onde há problema é quando chegamos ao très e ao beaucoup, porque ambos se traduzem muito. E os alunos têm normalmente muitos problemas em distinguir um do outro. É claro que podemos simplesmente colocar aqui um quadrozinho a explicar que com o très usamos sempre que é um adjetivo ou um advérbio, o beaucoup seguido de um nome e o verbo mais beaucoup. Só que já falámos disto anteriormente, o grande problema é que o aluno muitas vezes não sabe o que é um advérbio ou um adjetivo, e mesmo aqueles que sabem, quando estão a produzir um enunciado escrito oral, não vão parar para pensar se a palavra que vem a seguir é um advérbio ou um adjetivo. Existe aqui uma dica, e que vale o que vale como as outras todas que nós usamos e como as 500 que vocês usam que eu desconheço e que eu adoraria conhecer, que é substituir mentalmente o très pelo advérbio tant e o beaucoup por tanto. Ok? Não são sinónimos, mas ajuda a saber qual dos dois escolher.
Ou seja, o très é o pequenino, o tant é o pequenino, o beaucoup é maior, o tanto é maior. Vamos ver um exemplo prático. J'ai beaucoup de travail ou je t'ai très travail? Como é que eu diria em português? Eu tenho tanto trabalho. É o grande. J'ai beaucoup de travail. Tu parles beaucoup vite ou très vite? Tu falas tão depressa. Très vite. Il étudie beaucoup ou il étudie très? Ele estuda tanto. Tanto é o grande. Beaucoup. Nous sommes très intelligents ou nous sommes beaucoup intelligents? Nós somos tão inteligentes. Tão é o pequeno, é o très. Isto funciona de tanto, é um trabalho mental e eles não têm que estar a pensar se é um advérbio, se é um adjetivo, se é um nome e na prática dá resultado. Isto são apenas algumas dicas que poderíamos trazer aqui. São muitas e tenho a certeza que vocês conhecem muitas mais. Conclusões. Não, antes das conclusões, queria dizer-vos só duas coisas. Nós aqui trouxemos este webinar para legitimar o que todos nós fazemos em aulas. Alguns reconheceram algumas coisas que fazem aqui, outras conhecem outras que eu adoraria receber no final. Vamos ter aqui o nosso e-mail se quiserem partilhar connosco. Mas nós queremos, sobretudo, legitimar o que fazemos, porque ninguém, mais do que nós professores, dentro da sala de aula, sabemos o que devemos usar. Agora, não posso deixar de referir que nunca devemos esquecer que estes alunos só têm 2 ou 3 horas de francês, ou seja, por semana. Ou seja, são 2 ou 3 horas de input em francês. Eles não têm francês em mais lado nenhum. Eles precisam que se fale muito francês nas aulas de francês. Ou seja, isto não é uma apologia de dar a aula em português, não. É usar o português como uma ferramenta, usar o português como uma estratégia para aproximar o aluno. E ela é boa para quê? Ela desenvolve no aluno, como acabei de dizer, uma competência estratégica. Já não vamos fazer da língua aquela disciplina que trabalha apenas áreas de competências do perfil do aluno, que era linguagens e textos, comunicação e informação, mas sim, com a gramática indutiva, vai trabalhar raciocínio e resolução de problemas, vai trabalhar desenvolvimento pessoal e autonomia, vai trabalhar imensas competências. E vai encarar a língua materna como uma ferramenta autorizada para uma aprendizagem mais significativa, porque ele é que vai fazer essa análise contrastiva e ele é que vai ter noção onde é que é igual, onde é que é diferente, onde é que eu tenho que me dedicar mais, onde é que eu posso passar mais de leve. Outra competência que ele desenvolve, que para mim, e já falei nisto, é das mais importantes, é esta competência intercultural. Tomar consciência que estes contrastes, estes sistemas linguísticos, é só um espelho dos contrastes que existem entre as culturas e ele compreender que cada língua é uma interpretação, uma visão diferente do mundo. Isto é a base humanista de tudo o que nos rege em termos pedagógicos e em termos do quadro europeu de referência comum para as línguas. O contraste entre a língua materna e a língua estrangeira aumenta esse contraste consciente, quando ele percebe que afinal são muito parecidos, vai aumentar essa relação afetiva do aluno com a língua estrangeira. E essa relação afetiva vai ser boa por 2 lados. Primeiro, porque ele vai se sentir mais confiante e ao sentir-se mais confiante, ao usar a língua materna como uma ferramenta, como algo útil para falar a nova língua, ele vai se sentir mais confiante e mais produtivo, e o que nós queremos são alunos que produzam na escrita ou na oral, que falem, que conversem, que estejam ali connosco, que gostem do francês. E depois também é muito bom para nós, porque com a gramática, por um lado, as aulas decorrem com mais facilidade porque o aluno está participativo e, por outro lado, com a aplicação da gramática implícita para aqueles pontos gramaticais que são mais próximos do português e com os quais não precisamos de perder tanto tempo, ganhamos tempo para outras competências que temos que trabalhar e que sabemos que levam mais tempo, nomeadamente a oralidade, aliás, tudo o que é produção oral ou escrita. Chegamos ao fim da nossa apresentação, espero que tenham gostado, espero que tenham passado um momento agradável, que tenha sido útil para vocês, que se tenham reconhecido aqui em muitas coisas que foram ditas. Espero também que me façam chegar através deste e-mail que aqui está, as vossas dicas, as vossas mnemónicas, as vossas astúcias, tudo o que tiverem para partilhar comigo. E espero, sobretudo, que este momento de reflexão vos tenha permitido voltar à essência daquilo que um dia vos levou a ser professor. Todo este material e a apresentação ser-vos-á enviado em breve. Com isso me despeço, até breve.